Amém? Muito bem. Irmãos, eu quero falar hoje com vocês sobre o tema Minha posição na casa do Senhor. Todos nós fomos chamados em Cristo Jesus para a salvação, mas também para assumir uma posição dentro dessa casa espiritual. Todos nós temos o nosso encaixe, todos nós temos as nossas atribuições, todos nós temos uma posição. Ninguém foi chamado à salvação para ser esquecido num canto. Ninguém foi chamado à salvação para apenas ser um consumidor da fé. Nós fomos chamados para entender a nossa posição e ter uma decisão de assumir essa posição. Isso é fundamental para que o corpo de Cristo se expanda, se sustente. Nós somos esse corpo que precisa que cada um exerça a sua função conforme o chamado de Deus para as nossas vidas. Então, eu quero pensar um pouco sobre a minha posição na casa do Senhor. E eu quero usar, irmãos, um diálogo que o apóstolo Paulo teve com o seu discípulo Timóteo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele é o escritor de grande parte do Novo Testamento, e muitas cartas que ele escreveu às igrejas. A igreja que se reunia na cidade de Éfeso, de Corinto, de Roma, na região da Galácia. Então tem várias cartas que Paulo escreve para a igreja. Então ele trata muito numa abordagem coletiva, colocando ali princípios, tratando com correções, dando direcionamento para a igreja de uma forma geral. Mas algumas cartas Paulo escreveu particularmente para algumas pessoas, né? Timóteo, Tito e Filemão. Mas o grande discípulo, muito próximo de Paulo, era Timóteo. Tanto é que a Bíblia tem 2 cartas registradas que Paulo escreveu para Timóteo. Paulo tinha então ali uma preocupação a mais, ou uma expectativa muito grande na vida desse jovem chamado Timóteo, que já era um líder na igreja em Éfeso. E que, irmãos, a gente entende aqui que tudo aquilo que Paulo construiu, todo o legado de Paulo, estava sendo lançado para a próxima geração. Paulo estava preso, e muitos historiadores dizem que é uma segunda prisão, e que dessa prisão ele iria ser morto. Na própria carta ele escreve assim, dando essa direção: meu tempo está acabando. São os meus últimos momentos aqui na terra. Em breve eu irei para o Senhor. E de fato a gente entende que pouco depois ele foi decapitado, segundo a história, né? Por ser um cidadão romano, eles tiveram misericórdia dele e decapitaram, porque se ele fosse estrangeiro, ele seria crucificado, seria uma morte pior. Então ele estava ali olhando para Timóteo. Ele não podia falar com Timóteo, porque ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Então ele escreve essa carta para alcançar Timóteo e aconselhá-lo, para que ele pudesse tomar uma posição. E quando ele escreve, irmãos, para Timóteo, estou falando todo o contexto, porque nós não vamos conseguir ler toda a carta, mas você precisa entender isso para entender o que eu quero dizer hoje. Ele começa escrevendo que muitos irmãos haviam abandonado Paulo. Paulo estava preso, e alguns dizem que é uma segunda prisão, porque na primeira prisão, quando ele ficou preso em Roma, era uma prisão motivada pela religião judaica, né? Ele foi forçado a ir lá prestar contas, porque ele arrumou uma encrenca lá com os judeus em Jerusalém. Mas nessa primeira prisão ele tinha liberdade, ele recebia visitas, ele discipulava, ele tinha mais liberdade.
Nessa outra circunstância, irmãos, muita gente fugiu. Ninguém queria se associar ao apóstolo Paulo, porque agora o mundo estava governado ali pelo Império Romano, por Nero, e que começou a investir contra a igreja, porque a igreja estava crescendo muito. E esse tirano, né, ele perseguia os cristãos. Por isso, muitos não tinham coragem de visitar Paulo, porque ir ali era perigoso, né, se associar ao apóstolo Paulo. E quando ele escreve sobre esse abandono, parece, olha, tem gente abandonando, né, tem gente por causa da pressão, declinando da fé. E aí ele também fala sobre Himeneu e Fileto, 2 homens que estavam falando bobagem, que estavam ensinando mentiras, que estavam ensinando desvios para o povo, e o povo estava escutando. Então Paulo estava muito perturbado nesse momento, pelo abandono da fé de muitas pessoas e pelo ensinamento errado que estava chegando aos ouvidos da igreja. E aí ele fala, Timóteo, que você não seja assim. E ele faz uma comparação, uma alegoria, né, quase como uma parábola, para poder fazer com que Timóteo entendesse isso. E isso está registrado em 2 de Timóteo, capítulo 2, versos 20 e 21, que nós vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Até aqui. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele desenha uma casa grande, uma casa abastada, uma casa que tinha muitos materiais ali de utensílios. E olhando para essa figura, ele diz que existem vasos de honra, que são os vasos que ele chama de ouro e de prata. Mas também existem os vasos, os utensílios, os recipientes de madeira e barro. E esses são usados para a desonra. A gente pode entender que pela simbologia bíblica, principalmente no Antigo Testamento, que quando se fala de madeira e de barro, se associa à humanidade, ao ser humano natural, ao ser humano sem a presença de Deus, ao ser humano carnal. Quando Deus fala para Moisés a respeito do tabernáculo, da construção do tabernáculo no deserto, o tabernáculo era feito por madeiras de acácia, uma madeira cheia de nós, ruim de trabalhar. Essa madeira simboliza o ser humano. E ela precisava ser revestida de ouro, que é um símbolo de Deus, que é um símbolo do Senhor, para que pudesse ser usada no tabernáculo. E o barro, o homem foi criado do pó da terra, né? O barro é diretamente associado à humanidade. A humanidade carnal, nesse sentido de desprovida da presença de Deus. Assim como prata, mas principalmente o ouro, a Bíblia sempre associa as coisas celestiais, as ruas de ouro, a presença de Deus, né? O ouro representava a glória de Deus. Então, nós podemos dizer que seria a humanidade revestida da presença de Deus.
O texto talvez então nos direcione para o seguinte sentido: aqueles que são naturais, carnais, desprovidos da presença de Deus, eles desonram a Deus nessa casa. E aqueles que são providos da presença da glória, do reflexo da glória de Deus, eles são usados para a honra do Senhor. Explorando um pouquinho essa imagem, irmãos, para que a gente possa entender bem, vamos pensar aqui num jantar importante numa casa, aonde você vai receber ali, você é o anfitrião e vai receber pessoas ali que você considera, que você ama, mas pessoas que não são do seu convívio cotidiano, né? Pessoas que são importantes para a tua vida. E você vai ali apresentar os seus utensílios. Irmãos, existe um utensílio, não sei se ainda existe, mas na antiguidade existia, né, um utensílio, os mais antigos, né, vão se lembrar desse utensílio, que ele era utilizado, irmãos, era colocado debaixo da cama das pessoas. Eu não sei se você é dessa época, mas havia uma época, ou você se lembra disso, né? Havia uma época que os banheiros eram fora da casa. Era muito comum isso antigamente. E aí, na madrugada, fria, chuvosa às vezes, ninguém queria sair dentro de casa para ir no banheiro lá fora. Então, surgiu aí um utensílio chamado penico. Não sei se você já teve um penico na sua casa. Tinha uns que parece que era de louça, era um negócio de metal, né, os antigão. Depois vieram os de plástico, né? Colocava debaixo da cama, para a pessoa poder usar o banheiro no meio da madrugada, né, se desse vontade. Então vamos pensar nesse utensílio de desonra, porque está debaixo da cama, está escondido, ninguém precisa saber que existe. Mas você pega esse penico, né, lava, desinfeta, passa cândida, né, deixa ele o melhor possível na questão da limpeza e da higiene. E coloca nessa mesa que você preparou, né, e enche de feijão lá dentro, para o pessoal pegar com concha assim o feijão. Isso é desonra. Isso é desonrar. Isso é uma atitude que desonra totalmente aqueles que estão ali na sua casa, porque não é o objeto apropriado, é um objeto de desonra, de descarte, de lixo, de sujeira, nesse sentido. Ali você vai colocar, não é, a sua melhor prataria, os melhores utensílios para honrar, aqueles que são adequados para honrar a pessoa que você está recebendo. Eu quis ser bem radical aqui para a gente entender o que o Paulo está falando para Timóteo. Irmãos, e o texto, ele diz exatamente o seguinte: numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. A Bíblia diz que há. Ela não diz que pode haver, que existe uma possibilidade de acontecer, mas ela diz que há. É um fato, existe, é uma realidade. Há, numa grande casa, vasos de honra e vasos de desonra. Não existe uma casa que apenas exista uma qualidade única de vasos, de utensílios. E olhando, irmãos, para a igreja de Cristo, porque
tudo que nós estamos falando aqui é uma comparação a essa grande casa espiritual, aonde Jesus habita e aonde Ele deseja usar as nossas vidas. E qual que é a nossa posição nessa casa? Nós somos um vaso. Nós somos o vaso nessa história. Nós somos um utensílio para que o Senhor possa usar. Irmãos, e a igreja, ela é uma fração da sociedade. Ela é um extrato da sociedade. Toda a sociedade é representada aqui, entre nós. Toda a linha de pensamento, toda a cultura, toda a história, está tudo representado aqui. De bom e também de ruim. São diversas realidades, diversas histórias, diversas experiências, diversas cabeças que pensam. As portas estão abertas para que aqui as pessoas possam vir e congregar e receber a palavra. Mas eu posso garantir que no meio do povo existem vasos de desonra e vasos de honra. Porque é isso que tem gente fugindo, Timóteo, tem gente abandonando a fé, tem gente virando as costas, tem gente mentindo, tem gente enganando, tem gente caluniando, tem gente ensinando heresia. Onde essas pessoas estavam? No meio do povo. Há vasos de honra, mas também há vasos de desonra. Há todo tipo de pensamento, irmãos. A gente conversa aí, a gente convive, a gente vê. Tem gente que vem até esse momento aqui e consegue fazer uma dicotomia, uma separação do religioso e do profano, do momento espiritual e do seu dia a dia. Tem gente que vem aqui e se entrega, e chora, e recebe, e derrama, e desmancha, e dá 100% de si. Mas quando sai daqui e vai para o seu cotidiano, e vai para o seu local de trabalho, e vai ali para a sua responsabilidade profissional, aqui é a lei do cão. Aqui não é a lei de Deus, aqui é a lei do cão. Eu não sei que Bíblia que essas pessoas leem, que conseguem fazer uma separação do santo e do local que não é santo. Quando o santo está dentro de mim 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é possível fazer essa separação. Então, quantas pessoas, não sei que Bíblia que leem, porque são de um jeito aqui, estão pegando fogo, mas estão gelados na sua profissão. Passa as pessoas para trás, engana a mente, fala que vai entregar, não entrega, sonega, faz o serviço mais ou menos, entrega de qualquer jeito. E pensa que a vida espiritual é assim. Tem gente, irmãos, fato constatado. Não sei se pai ou mãe, mas isso pode acontecer em qualquer casa. Tem a criancinha assim, meu filho, se um amiguinho te bater na escola, arrebenta ele. Que Bíblia que esse camarada está lendo? Ensinando vingança e violência para a criança. Que Bíblia é essa? E isso acontece, irmãos, de gente que frequenta igrejas. Aonde, que Bíblia que esse pessoal está lendo? Aonde está chegando a essas conclusões? E a gente podia citar vários exemplos da vida, de ensinamentos tão distantes da palavra de Deus. E aí, o que nós vamos fazer diante desta realidade? Que há no nosso meio vasos de honra
mas também há vasos de desonra. Esse já é um primeiro posicionamento que nós precisamos ter. Como eu devo lidar com essa realidade? A primeira coisa, irmãos, essa aqui é uma constatação que eu estou fazendo. Mas quando isso acontece, primeira coisa, nós não devemos julgar. Não cabe a mim julgar a pessoa. Eu não tenho competência de julgamento. Eu não tenho capacidade de julgamento. Eu não fui chamado e você não foi chamado para ser juiz das causas alheias. Nós não temos competência nem de julgar as nossas próprias causas, porque nós somos tendenciosos. A gente vai ser mais brando com as nossas causas e muito exigente com a causa ao nosso redor. Então nós não fomos chamados para julgar. Nós fomos chamados para pregar a palavra de salvação, de cura e de libertação. Por isso essas portas têm que estar abertas. Eu não posso restringir esse espaço. No máximo um mês que vem, no máximo, vou tentar colocar esse mês, ali onde tem aquele lugar que o pessoal tira foto ali, nós vamos colocar ali um banner bem grandão, proibido a entrada de pessoas perfeitas. É para o pessoal parar ali e ler. Se você se acha perfeito, nem entra aqui. Porque nós não temos essa capacidade de julgamento. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Essas portas têm que estar abertas mesmo, para que entrem os vasos de honra e para que entrem os vasos de desonra, porque o Senhor Ele pode transformar. Veja que quando Jesus fala sobre esse assunto, na parábola do joio e do trigo, é muito semelhante a isso que eu estou falando. O semeador semeia a boa semente, a semente de trigo, e aí vem à noite um inimigo e semeia a semente do joio. O joio é o trigo mentiroso, o joio é o trigo que não produz, que não dá fruto. Ele parece muito, num tempo de crescimento, ele parece, é igual o trigo. Então, fica confuso saber o que é joio e o que é trigo. É confuso isso. Vaso de honra e vaso de desonra. E aí os servos dizem, Senhor, deseja que a gente arranque o joio? E o Senhor, que é a representação de Deus, ele diz, não, porque você pode, pensando que é joio, arrancar um trigo junto, porque o Senhor pode transformar joio em trigo, nessa evolução, né? A pessoa pode ter um quebrantamento, receber a palavra, se converter, é um processo de Deus. Mas haverá um tempo, e quem é mais antigo de igreja sabe, né? Haverá um tempo que as coisas ficarão claras, no tempo da colheita, porque o trigo cheio de espiga, ele vai ficando pesado, ele vai se curvando. Mas o joio que é levinho, se acha muito especial, ele vai ficar aqui, aparecendo. Eu sou especial aqui, eu sou importante, né? Todo mundo está me vendo. Aí o Senhor fala, é nessa hora que fica claro quem é quem. Então, quem é o justo juiz é o Senhor. E ele vem aqui, corta o joio. E colhe o trigo para si. E o joio cortado vai queimar no fogo do inferno. Isso é palavra de Deus. Então não cabe a nós, a gente não tem competência e capacidade para julgamento. Todos nós estamos num processo. A questão mais importante é a segunda, então. Eu preciso olhar para mim para saber se eu sou joio e trigo, porque eu estou nessa história. Parar de medir os outros. Parar de julgar ao redor. Né? Parar de ficar se colocando numa posição de crítico da igreja, de juiz na igreja. Mas olhar para dentro de mim. Será que eu sou trigo? Como é que eu estou? Como é que está a minha vida com Deus? Pedir para que o Espírito Santo me alcance. Sonda, conheça o meu coração e me trata. Será que
eu de fato sou trigo, eu de fato sou um vaso de honra? Como é que eu estou? Então, essa é a reflexão que eu preciso fazer, olhar para dentro de mim, pedir para que o Espírito Santo me ilumine, para que eu possa ser trigo na casa do Senhor. Então, é como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo: Timóteo, veja que tipo de vaso você é. Veja como você está. Veja que tipo de vaso você é. O segundo ponto, irmãos, o texto diz: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado. Então, quem se purificar dessas coisas, e quais são essas coisas? O que estava vindo lá antes: abandonar a fé, o evangelho temporário, serviu por um certo tempo, agora não serve mais. Negar a fé, ensinar coisas mentirosas, espalhar falsidade, engano, mentira. Tudo isso aí, a gente tem que deixar essas coisas, se purificar dessas coisas. Na Bíblia Viva diz: se você ficar afastado do pecado, porque todas essas coisas são pecados, então você será um vaso de honra e um vaso santificado. E aqui eu quero destacar: se alguém se purificar, não é o pastor que vai te purificar, não é a instituição igreja que vai te purificar. Jesus abriu um novo e vivo caminho para que a gente pudesse trilhar, o caminho está aberto, mas a escolha aqui cabe particularmente a cada um de nós. Eu não sou uma vítima das circunstâncias e do caos. Quem crê nisso é espírita, que acha que está fechado num karma e não tem como sair daquela condição. Nós cremos que Deus nos dá escolha de mudança, escolha de situação e mudança de situação. Está na minha mão. Eu não sou um escravo acorrentado que não posso escolher o que eu quero. E não adianta, irmãos, não adianta você que está aqui dizer: mas a minha família, mais o meu pai, mais o meu país, mais o meu pastor, mais a minha igreja, mais esse irmão, Para de dar desculpa. Aquele que pecar, ele irá prestar contas do seu pecado. Aquele que falhar, particularmente, ele vai ter que prestar conta diante de Deus. Não adianta você querer terceirizar ou dar uma desviada. Você tem toda a liberdade dada por Deus para tomar uma decisão. Você pode dizer: basta, eu não quero mais. Eu quero mudança. Eu quero ser um vaso de honra na casa do Pai. Você pode tomar essa decisão. Então, é muito complicado quando nós começamos a nos medir pelos iguais. Porque a gente vai ter uma tendência de achar: eu não sou um vaso tão bom assim, mas acho que eu sou um vasinho melhor do que ele. Quantas pessoas vão e se achando? E às vezes é um joião, achando que acha que é mais especial do que o irmão. Então, quem é o nosso parâmetro de comparação? É Jesus. Jesus está bom para você? Olha para Ele. É lá que é o nosso alvo, é lá que nós precisamos chegar. É nesse caminho que nós estamos trilhando. Ele é o nosso foco, Ele é o nosso alvo. Então, nós não somos esses escravos da circunstância. Tem que parar de pensar assim. Ficar preso e terceirizando a culpa. É muito fácil, parece que dá um alívio, não, aquele pessoal lá não servia, não. Mas não resolve, viu? Se o problema está aqui dentro, não resolve. Então, o processo de santificação, ele vai iniciar numa escolha. É o que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, você pode escolher. Tem gente abandonando, tem gente caluniando, mas você pode escolher ser um vaso de honra. E o que é ser esse vaso de honra? Esse vaso de ouro,
A Bíblia diz, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Na Bíblia Viva diz, de tal maneira que o próprio Cristo poderá usá-lo para os mais altos propósitos. Então, ser esse vaso de honra, esse vaso de ouro, irmãos, não significa necessariamente uma posição de destaque. Subir numa plataforma, subir num altar, ter um microfone e eu sou um vaso de glória, de honra, porque eu estou falando aqui com vocês. Não tem nada a ver com isso. Pode até ser. Mas, irmãos, não há uma plataforma para nós aqui, que todo mundo subir numa plataforma. Não há um microfone para cada um pegar o seu microfoninho. Nós precisamos entender o que é essa posição de glória. Porque quando a pessoa associa ser um instrumento de Deus, um vaso de honra, alguém que está servindo, útil nas mãos do Senhor, com aqueles que apenas pregam a palavra numa plataforma e no altar, isso causa uma confusão, irmãos. É por isso que tem tantas portas abertas, tanta pessoa, às vezes, se desgastando tanto, porque entende errado o que é servir ao Senhor, o que é ser esse ferramenta, esse instrumento nas mãos do Senhor. E a gente, irmãos, eu tenho visto, eu estou aqui desde os 19 anos numa igreja, irmãos. Eu tenho visto que esse caminho de alguém que fala, eu preciso ser um vaso de honra, eu quero ser destacado, eu quero estar acima, eu preciso, eu tenho o que falar. Essa é a posição do joio. Quem sente essa necessidade está sendo roubado por isso. Os anônimos, aqueles que são instrumentos de Deus, às vezes que a gente nem percebe, são os que trazem mais glória para o nome do Senhor, irmãos. Essa é a realidade da vida, da história da igreja. Aqueles que não sentem essa necessidade de destaque, de fato são aqueles que mais o Senhor, esse aqui está pronto para eu usar. Porque um recipiente, irmãos, não tem perninha. O recipiente aqui, se eu não pegar aqui e dar um destaque para ele, ele vai ficar aqui. E tem gente que quer se colocar numa posição de destaque. Não tem perninha. A Bíblia diz, essa pessoa que é vaso de honra, é o próprio Senhor que a usa. O Senhor a coloca na posição que ela precisa estar. Que ela vai ser útil para a obra de Deus. Não são homens que promovem, os homens não são vítimas nas mãos de opressores, mas é o Senhor quem promove as pessoas, é o Senhor quem sabe em que posição eu e você devemos estar. Então, essa visão, ela está muito mais associada à responsabilidade assumida, e quanto maior a responsabilidade, maior a carga que está em cima de quem assume a responsabilidade. Eu preciso olhar isso. Porque nesta mesa posta, nesse lugar de honra, que eu vou receber ali, pessoa, todo mundo vai olhar e vai esperar alguma coisa. Se você sair daqui para fazer o seu almoço em família hoje, o pessoal da casa, você vai fazer um almoço e servir normal. Às vezes é um prato de uma cor, outro prato de outro, né? Talher que tiver lá em mãos, né? A toalha que está um pouquinho já meia manchadinha da semana, você vai colocar na mesa. Normal, é o pessoal da casa. Mas quando você vai receber uma pessoa importante, uma pessoa que você ama, que você quer honrar, que vai ser um momento muito importante você hospedar aquela pessoa na sua casa, você faz o melhor. Você quer honrar aquela pessoa. E aí você coloca, então, tudo ali em destaque. Porque
as pessoas vão olhar, as pessoas vão esperar, vão ver. Lembra quando Jesus chegou na casa de Simão? Simão recebeu ele de qualquer jeito, né? Não foi lá receber ele na porta, não deu um beijo santo em Jesus, não lavou os pés de Jesus, como qualquer um. E aí a mulher teve que entrar lá e chorar, e lavar os pés de Jesus, e beijar os pés de Jesus. Então se espera honra. É uma responsabilidade muito grande, irmãos. Às vezes a pessoa quer assumir, né, o cargo sem os encargos. Assumir uma posição de honra, mas é um pinico. Não combina. Traz desonra, traz engano, traz vexame. Mancha o Evangelho, mancha o nome de Jesus. A posição que a gente ocupa na casa do Pai, irmãos, é uma posição de grande responsabilidade. Então, Paulo diz para Timóteo, o Senhor quer usar a sua vida para grandes propósitos, para grandes coisas. Mantenha-se santo, puro. Busca esse caminho da santificação, para que o Senhor possa escolher você e promover a sua vida. Eu quero aplicar então essa palavra. Os irmãos que vão me ajudar podem se posicionar aqui. Para nossas vidas. Primeira coisa, enquanto você estiver analisando os tipos de vaso que há na igreja, eu posso afirmar, você será um vaso de desonra. Enquanto você estiver analisando, você achar que o Espírito Santo não precisa de supervisor, você não é supervisor do Espírito Santo. Você não foi chamado para supervisionar o que o Espírito Santo está fazendo. Então, enquanto você estiver analisando as pessoas ao seu redor, você é um vaso de desonra. Nós não fomos chamados para ser supervisor, para ser juiz, para ser analista espiritual. Não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para pregar com a nossa vida e com a nossa palavra a mensagem da salvação, da libertação e da cura. Foi para isso que nós somos chamados. Assim, fica de olho lá, assim que tiver o cartaz lá, proibido a entrada de pessoas perfeitas. Você que se sente perfeitinho, não dá mais para entrar aqui. Não cabe mais. Porque nós estamos em constante reforma, em constante construção. Você não precisa ficar na condição que está. Você pode decidir mudança. Você não está preso numa sentença. Você não está preso numa corrente, numa algema. Cabe a você dizer, eu não quero mais essa atitude. Eu não quero mais esse pecado. Eu não quero mais esse tipo de vida. Eu não quero mais desonrar o nome do Senhor lá no meu trabalho, lá na minha casa, lá na minha escola. Eu quero honrar o nome do Senhor. Eu quero mudar de atitude. Você pode escolher isso hoje. Não espere destaque ou reconhecimento. Apenas se prepare para ser útil. Você vai se frustrar menos e vai errar menos. Apenas seja útil. Para de ficar esperando reconhecimento e destaque. Apenas seja útil, para que quando Jesus precisar, você, eu posso usar você. Posso pegar você nas minhas mãos e usar. Você está pronto para ser usado por mim. Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar ainda um louvor. Eu creio que esses momentos de aplicação da palavra, eles são fundamentais. Não adianta você sair daqui sem tomar uma posição. Qual é a tua posição em Cristo Jesus? Qual é a tua posição? Olhe para dentro de si. Olhe. Se está com dificuldade, se há algumas barreiras, peça ao Espírito Santo me revela. Quero olhar para dentro de mim, Senhor. Ilumina o meu interior, prescruta o meu coração. Revela aquilo que precisa ser deixado.
porque eu quero honrar o teu